eu sempre gosto de falar, né, que quando a gente olha para os últimos anos, a gente vê uma grande revolução que aconteceu debaixo do nosso nariz, né? O Facebook ele mudou a forma das pessoas, mudou o hábito das pessoas de construir renda através do marketing digital. Então, o Facebook ele foi responsável por uma grande virada do marketing tradicional para o marketing digital. Então, as pessoas que começaram nesse movimento, que surfaram essa onda, obtiveram grandes ganhos, grandes resultados. Beleza. O YouTube, ele revolucionou completamente a forma das pessoas ter acesso a conteúdos gravados, a vídeos. Hoje já tem lives, mas antigamente a gente ficava esperando o Jornal Nacional, era aquela loucura, né? Eu sempre gosto de falar isso. A gente ficava esperando dar 8 horas da noite, a família se juntava para ver o Jornal Nacional, para ver o Fantástico, para ver algum programa de televisão, né? Ou então o pessoal já chegava em casa, já falava, já passou o jornal, não sei o quê, vamos encontrar depois do jornal. Inclusive, acontecia isso muito, né? Então, né, o pessoal escutava a musiquinha do Fantástico lá, eu pelo menos já ficava em depressão, que eu sabia que já estava chegando segunda e já ia ter que trabalhar. Eu não gostava da musiquinha do Fantástico, não, mas tudo bem. Então, qual que é o grande ponto? Né? O Spotify ele veio também para substituir aquele tanto de CD que a gente tinha, coleções de CDs, de músicas, e hoje os artistas eles ganham muito mais dinheiro com uma música no Spotify do que os artistas da década de 90, dos anos 2000, que vendiam seus CDs na época antiga, antes disso, seus discos, seus LPs, né? Os caras eram disco de ouro, disco de platina, disco não sei lá das quantas. Hoje um moleque funkeiro hypa uma música no Spotify, no Deezer, nas plataformas, estoura, ganha 100 vezes mais do que um cara desse que ganhava disco de platina. Então, o que eu quero te dizer? Que a revolução, as grandes revoluções, elas acontecem muitas vezes de forma silenciosa no primeiro momento, e quando o negócio explode, as pessoas que estiveram participando daquele movimento lá no início, elas se beneficiam muito. Essa é a grande sacada. E com o Bitcoin não foi diferente, com o WhatsApp não foi diferente, perdão que eu estou meio gripado, com a Uber não foi diferente. Então, quando a gente fala do nosso projeto em si, né, você precisa estar preparado para o novo. Fred, qual é o novo? O que é o novo? Né? A grande sacada hoje, a grande sacada do mundo dos negócios dos últimos anos está em conectar. Né? Não existe mais assim, óbvio que existe, né? Tem um carro voador, os caras estão reinventando a roda, eles estão reinventando o jeito de fazer carro. Né? Eu fui agora na Fórmula E, eu tive acesso ao carro voador. Né? Um carro voador mesmo, pessoal. Eu postei lá no meu Instagram, lá, quem viu. É um carro voador, o carro voa. É um carro que levanta, faz baliza, é um carro normal, só que voa. É bizarro o negócio. Então, assim, esse carro já está na linha de produção, já estão fazendo milhares desse carro já para vender. Então, o que é um carro? É tipo um drone, né? Na verdade, ele parece, é isso mesmo, Walter, ele lembra muito um drone, né? Então, é exatamente essa a ideia. Eu não tinha parado para pensar, mas é meio que um drone mesmo. Mas é um carro, então, assim, e isso realmente é reinventar a roda. Mas agora, a Uber, que é um negócio que com certeza, até essa empresa do carro chegar no valor de mercado da Uber, vão ser anos e anos e anos e anos e anos de chão. Porque aí, o que a Uber fez? O cara só teve a ideia de conectar o motorista com a pessoa, com o passageiro. E criou um API, linkou os dois API, botou no GPS, ele pegou tecnologias e coisas que já existiam e fez assim, ó, juntou. Então, a grande habilidade, muitas vezes, a grande genialidade que tem por trás dos grandes negócios, muitas vezes está em conectar, né? Está sem som? O pessoal está falando que está sem som, o Carlos falou que está sem som. Estamos sem som aí, vocês estão me ouvindo bem? Ah, beleza. Carlos, eu acho que deve ser com o seu aí, meu irmão. Beleza, vamos lá. Então, qual que é a grande sacada, né? Eu sempre gosto de falar que se você tiver diante de uma grande revolução e puder fazer parte disso, e puder plantar sua sementinha, botar seu tijolinho no meio de um processo desse, pode ser que você, se esse negócio realmente for gigantesco, você está lá posicionado nesse negócio. Então, o nosso negócio hoje, que a gente vai falar, ele envolve duas paixões mundiais, que é o futebol e é o esporte eletrônico. Explicando um pouquinho para você o que é o esporte eletrônico, para quem não conhece, não tem nada a ver com esse negócio de iGaming, de joguinho e ganhe dinheiro, esses negócios de casa de aposta. Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver com isso. Nada a ver.
O esportes é uma modalidade, é um modelo de negócios extremamente viável, que hoje é um esporte como o futebol, como o basquete, como o vôlei, como qualquer um outro esporte, né? Um esporte que é extremamente profissionalizado, os times são extremamente estruturados, os patrocinadores, né? As empresas que patrocinam o esporte eletrônico são as maiores empresas do planeta, todas as grandes empresas, Microsoft, Binance, Coinbase, Itaú, todas as empresas do Brasil e do mundo, as maiores empresas, as maiores companhias, elas participam e investem no esporte eletrônico no Brasil e no mundo. Tá? Os eventos de esporte eletrônico hoje, eles são eventos que são pau a pau com qualquer evento esportivo do planeta. Pode pegar hoje a Major aí que está rolando agora, o RMR, dá um Google depois que você vai ver o que é. Se você for ver os números do RMR, você vai ver que é número de Champions League, é número de Libertadores. Então, assim, e a estrutura dos eventos, então, não precisa nem de falar, são estruturas cinematográficas, coisa assim que esses UFC da vida fica no chinelo. Então, a gente está falando de um negócio extremamente grande e que envolve muita paixão. Se você for ver, né, hoje, né, dentre os jovens, a gente vai falar um pouquinho disso, né, mas dentre os jovens hoje, se você pegar hoje um menino de, vamos botar aí, vai, de 10 a 15 anos, provavelmente ele não conhece 5 jogadores do seu time, pode ser que conheça, mas provavelmente não conhece os maiores jogadores de futebol que atuam no Brasil, mas ele conhece esse cara que está na foto aí, por exemplo, que é o Nobru, que é a unanimidade entre a molecada. Então, existe um movimento acontecendo e nós estamos justamente nesse movimento entre duas paixões mundiais, que é o futebol e o esporte eletrônico, conectado com a nova economia, que é o mercado de blockchain, criptomoedas e afins. Tá? Os jogos eletrônicos, eles não param de crescer, né? Hoje a gente está falando de um movimento aí de 3 bilhões de pessoas que se identificam como gamers, ou seja, 40% da população mundial, tá? Então, hoje, 40% da população mundial se considera gamer, e até 2026 é um mercado de 321 bi de dólar, 1,5 trilhões de reais. Fred, se esse negócio fosse uma pizza, eu quero um pedaço dela. Eu quero um pedacinho dessa pizza de 1,5 trilhões. Eu quero, não sei você, mas assim, eu espero comer um pedaço dessa fatia. Tem como a gente, através desse projeto que a gente vai falar agora, pegar um pedaço dessa fatia, né? E a gente está falando de um mercado de 15,7 bilhões apenas de streaming. Fred, o que é streaming? São jovens, na sua grande maioria, pessoas que ligam a câmera, igual eu estou falando, e fica jogando e gerando conteúdo, trocando ideia, jogando. E tem gente hoje que ganha 2, 3, 4, 5 milhões de reais para fazer isso. Tem gente que ganha 500 mil por mês, tem gente que ganha 300 mil por mês, tem milhares de pessoas que ganham mais de 100 mil por mês fazendo streaming, gerando conteúdo na internet, as pessoas lá se conectando na live e tal, e elas ganham milhões com isso aí por ano. Milhares de pessoas no Brasil. Eu conheço muita gente, eu conheço pelo menos assim talvez uma centena de pessoas que eu conheço, que eu tenho acesso, que hoje são geradores de conteúdo e que ganham aí acima de 50 mil seguramente por mês. Pô, às vezes a gente perde a noção, cara, 50 mil reais por mês é o salário de 2 juízes, praticamente, se for contar desconto e tudo. A gente está falando do salário de um médico top, um médico que chega num nível alto na medicina, ele ganha 50 pau por mês. E olha o que esse cara teve que estudar, o que ele teve que ralar. Hoje um streamer hoje ganha 50 pau por mês, assim, tranquilo. Eu estava agora no plano lá, que é um time de esportes, estava lá o Fer, Fênix, esses moleques do CS. Os caras fazem 500, 600, 1 milhão de reais por mês só com streaming, sem contar patrocínio, etc. São caras que ganham aí 1 milhão por mês. Né? Não entendi, Tadeu, o que você está falando. Mas, enfim, vamos lá, pessoal, porque se eu tiver que interagir no meio da reunião, eu perco aí o fio da meada, mas vamos lá. Então, as 3 grandes ondas dos criptoativos, na verdade, né? A primeira grande onda foi a onda do Bitcoin, né? Que foram os early adopters. Quem que são os early adopters? É quem começa o movimento, né? Quem começou antes, são as pessoas que fizeram a primeira curva de adoção. Então, a primeira onda do mercado foi a onda gerada pelo Bitcoin. E essa onda gerada pelo Bitcoin foi uma onda que começou o processo das criptomoedas no mundo. Fred, eu não peguei essa onda, sinto muito. Você não vai pegar de novo. Impossível o Bitcoin voltar para 50 centavos. Impossível.
Fred, mas não é impossível. Só se Deus quiser, só se Papai do Céu falar chegar aqui na Terra e falar, gente, vou começar minha mudança voltando ao Bitcoin. Tirando isso, é impossível o Bitcoin valer menos de, sei lá, $5.000. É impossível, 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 impossível. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles não vão ver o Bitcoin abaixo de $5.000. Nem, eu diria até mais, eu diria $20.000, ninguém vai ver. Ninguém vê mais o Bitcoin a $5.000. Isso eu posso dar 100% de certeza. Não, isso não vai acontecer nunca mais. Só que se você pegar as pessoas que participaram do Bitcoin nos seus primeiros 4 anos, 5 anos, elas compraram o Bitcoin por centavos, por centenas, por alguns dólares, por centenas de dólares, por milhares de dólares, e o Bitcoin ainda vai valer milhões de dólares. Só que a grande pergunta é, hoje quem investe em Bitcoin, quem usa o Bitcoin para investimento, é um investimento entre aspas, tá? Todo investimento em cripto é um investimento de alto risco, então dentro do alto risco, dentro dessa prateleira aqui do alto risco, o Bitcoin é um investimento mais seguro. Não que seja segura. Dentro da esfera do alto risco, é um investimento seguro de se fazer, que é o Bitcoin, é uma bola de segurança. Por quê? Não pode, a chance do Bitcoin fazer 10 vezes mais nos próximos anos ela é relativamente baixa, 100 vezes, então, mais baixo ainda, porém, a chance dele fazer cair 90%, derreter 90%, é muito pequena também. Então, você tem um risco-retorno ali bacana dentro do Bitcoin. Logo depois vieram as altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin. Aí é legal falar, porque aí a gente está falando de grandes movimentos que aconteceram dentro da economia mesmo. Por exemplo, a Ripple foi um projeto que ele transitou dentro dos bancos, né? Começou nos Estados Unidos, hoje faz a interface no mundo todo, a XRP. A gente tem a Ethereum, que revolucionou com os contratos inteligentes. Então, essas altcoins, perdão, são negócios, são projetos que eles são alternativos ao Bitcoin, por isso que se chamam altcoins, né, que elas são alternativas. Então, ela foi responsável por essa segunda onda. Fred, como que funcionou essa segunda onda das altcoins? São projetos de base tecnológica, na sua esmagadora maioria. Então, são projetos que eles fazem a tecnologia, essa tecnologia começa a escalar, eles investem em mais tecnologia, essa tecnologia começa a tracionar, aí as pessoas, para usarem essa tecnologia, elas pagam taxas, e aí a taxa mais o volume de corretora vai gerando mais dinheiro, e aí eles investem em mais tecnologia e os projetos eles vão tracionando. É assim que acontece com as altcoins. E agora a gente está indo para a terceira grande onda. Fred, qual a terceira grande onda? NFT, DeFi, metaverso, tokenização de ativos. Já vou explicar o que é isso. Essa grande onda agora que está vindo no mercado é uma onda que a gente costuma dizer que é a aplicação na economia real. Que a grande onda no mercado de cripto dos próximos anos, ela vai se basear na aplicação na economia real. Pagamentos e transações, meios de pagamento, fintechs que vão girar através de blockchain, já está acontecendo muito. Reserva de valor, por exemplo, commodities, né? As pessoas elas vão estar investindo em papéis de soja, papel de energia solar, crédito de carbono, tudo isso dentro do mercado de cripto. Isso tudo que eu estou te falando já existe, tá? Isso tudo já tem projetos gigantescos que estão nessa vertente. Colecionáveis, né? Que é o tal dos NFTs aí que estão super em alta. Só o NFT do Bitcoin agora foi vendido por 200, 300 mil, né? Compra de jogadores, aí já é o nosso game, aí a gente já vai entrar nesse movimento agora de compra e venda de jogadores dentro do mercado de cripto. Ingresso de eventos, já acontece isso, não sei quem acompanha Tomorrowland, que é um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, né? De música, na verdade, e a Tomorrowland hoje eles têm uma moeda própria, né? Dentro do evento você só compra e vende com a moeda da empresa. Então, já existe isso dentro da Tomorrowland. Acesso VIP aos eventos, compra de produto, patrocínio e marketing, tudo isso girando, tudo isso dentro como aplicação da economia real. Os projetos de cripto, eles vão, sim, caminhar para esse lado. E aí a gente está falando de um grande movimento que vai gerar 16 trilhões até 2030, um crescimento de 453% e 10% do PIB global. Agora, para a gente identificar se um projeto de cripto ele é viável, se faz sentido, se vale a pena, eu gosto de falar sempre desses 6 pontos, né? São 6 pontos para você ver se um projeto de cripto ele é promissor, se vale a pena você investir ou não. Primeira coisa, solução. Sempre foque na tese. Por que eu nunca vendi meus bitcoins? A reserva que eu tenho de bitcoin. Por que eu nunca vendi? Porque eu acredito na tese. Quem vai mexer nos meus bitcoins é minha filha, que hoje ela tem 7, quando ela tiver 18 anos, eu vou liquidar uma parte dos bitcoins meu para ela, e depois vai ser só para os meus netos.
E ponto final. Ah, mas no seu, eu passo fome, mas não vendo meus bitcoins, pessoal. Eu vou para o sinal vender bala, mas eu não vendo meus bitcoins. Não vendo, não vendo. Nem quando cai, nem quando sobe. Por quê? Eu acredito na tese. Eu acredito na tese do negócio. Quando você foca na tese, você entende a solução por trás do negócio, você entende o que aquele negócio vai impactar o mundo lá na frente. Quando você tem conhecimento disso e entende a solução, você compra aquela ideia, compra aquela visão. E eu sou 100% comprado nas criptos. Hoje, minha liquidez 100% é cripto. Tem meus negócios, tem outras coisas no tradicional, mas o que eu tenho de dinheiro que vem de liquidez para mim vira cripto assim, ó, num piscar de olhos. Ah, mas isso, você me aconselha a fazer isso? Não, eu aconselho todo mundo a botar 5 a 10% do teu patrimônio apenas em cripto. No máximo 10%. Passou de 10%, se der errado, eu te chamo de trouxa, porque se der errado para mim, você pode me chamar de trouxa também, não tem problema nenhum. Eu assumi o risco, eu estou comprado no risco de viver 100% a minha vida daqui até o dia que eu morrer com o mercado de cripto. Então, eu comprei a visão, eu sou 100% cripto. 100%. Tudo na minha vida é cripto. Então, quando a gente fala também de escala, né, o projeto não adianta só a solução dele ser viável, ele precisa de ser escalável. Você precisa de ter um negócio que traciona no mundo todo. Não adianta nada você ter um grande negócio e quando você vai migrar esse negócio do Brasil para um país, você tem que esbarrar numa série de reguladores, blá, 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 e não consegue tracionar. Por exemplo, esses dias o cara estava com operação de crédito de carbono. Esse projeto não é escalável, é um projeto animal, top, muito bacana. Só que ele não é escalável. Pode ser que ele não dê certo por isso? Não sei. Mas quando você tem um projeto que ele não tem um alto poder de escala, que você não consegue fazer aquela em tempo real, você não consegue estar em qualquer lugar do planeta, né? Você não faz sentido para mim, pelo menos, né? Então, outra coisa, né, são parceiros, né? Não adianta nada você ter um projeto com a solução bacana, você ter escalabilidade e não ter bons parceiros. Cripto ou qualquer mercado, para você ir longe, você precisa de estar com gente grande. Você precisa de estar com pessoas que são maiores que você. Ponto. Não tem como você chegar em lugar nenhum do mundo com resultado gigante. Eu tive uma empresa de energia solar, essa empresa está na B3 hoje, listada. Quem vende ela é a XP. Basicamente, XP e BTG tem ela dentro do portfólio deles, uma empresa que eu fundei, eu criei, e eu falo para vocês, não é fácil, não é fácil, sem bons parceiros, sem muito contato, costura daqui, costura dali, e puxa, tal, é impossível fazer negócio no Brasil se você não tiver bons parceiros. No mundo, então, nem se fala. Então, você precisa ter bons parceiros, parceiros estratégicos, para você gerar um negócio de cripto. Não tem como. Corporativo, cara, eu bato muito nessa tecla. Sabe? Eu vendo, eu sou comercial. Se você me der um produto para a gente desenvolver, a gente vai desenvolver um produto, vai montar uma linha de raciocínio e vai vender. Eu fiz isso com cosmético, eu fiz isso com produto de nutrição, eu fiz isso com energia solar, eu fiz isso com máquina de café, eu fiz isso com vending machine, máquina de venda automática. Eu vendi várias coisas na minha vida para o Brasil todo, para o mundo todo. Eu tive negócio em 60 países. Eu sei vender. Só que o grande problema que eu já tive muitas vezes foi que eu vendi, fiz minha parte e o outro lado não entregou. A outra ponta não teve uma entrega no nível da minha venda. Então, isso acontece muito no mercado. Então, o corporativo, as pessoas que estão por trás do negócio, eu não falo por mim, não. Eu não falo por mim, não, porque eu como muitos aqui, são do comercial. A gente pega a visão do negócio e, puf, a gente acredita e vai, abaixa a cabeça e começa a trabalhar. Só que muitas vezes a gente não tem essa retaguarda, que são as pessoas que estão por trás do negócio. A gente está aqui agora conversando, batendo esse papo, mas tem gente agora da empresa, o Rafa, Thiago Buozzi, o próprio Armando, está todo mundo se matando de trabalhar, construindo um negócio na nossa retaguarda. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte, a gente saber que a gente vai vender algo que vai ser entregue. Então, você só faz isso se você tiver parceiros e um bom corporativo, sobretudo uma grande estrutura. Se você pegar a estrutura de negócio da iNations hoje, eu desafio você que está aí, qualquer pessoa, eu desafio a mostrar para mim um único projeto de criptomoeda que você conheceu no primeiro mês de lançamento, que já tem uma arena que é a maior da América Latina, uma estrutura física como a nossa, que já tem um Flamengo como parceiro, que já tem um Botafogo como parceiro, um Vasco como parceiro, um Sport Recife como parceiro, um Atlético Mineiro como parceiro, e está vindo todos os times praticamente de futebol da Série A conosco, está vindo um batalhão de time, a gente em breve vai fazer grandes anúncios. Então, assim,
eu desafio a me mostrar um projeto que, antes de completar o seu primeiro mês, já tinha uma estrutura dessa, que já tem um corporativo desse, que já tem pessoas como essas envolvidas. Nunca na minha vida eu vi um projeto de cripto assim. Nunca vi. Ah, Fred, pode ser que exista? Pode ser que exista, mas eu nunca vi um projeto que nasce com esses 6 pontos tão bem amarrados. E o outro ponto é a comunidade. Eu não preciso nem de falar, né? A comunidade do esporte eletrônico, a gente já falou, uma comunidade de 3 bilhões de pessoas. A comunidade de futebol também nem preciso de falar. E a comunidade de cripto eu não preciso também nem de falar. São 3 comunidades gigantes, apaixonadas, que alavancam qualquer negócio. Né? Hoje, se você pegar a receita de um Flamengo, de um Corinthians, se você pegar o que gera de dinheiro, de negócios, o futebol, meu irmão, você pegar o que gera de negócio, o mercado de criptomoeda, você pegar o que gera o mercado de esportes, nós estamos nesses 3 mercados. E a gente só precisa de um pedaço desses mercados. Então, lembra que eu falei que a genialidade está em conectar? A Inations não fez nada de genial. Bota isso na tua cabeça. Não existe ciência de foguete, não existe nenhum professor Pardal, nenhum Einstein aqui no negócio, não. A ideia começou quando o Rafa, até então, né, no Flamengo, ele teve a visão, né? Porque o Flamengo não estava numa liga, né? Por que o Flamengo não estava participando de uma liga com os times de futebol? Um questionamento que ele fez foi o quê? O Flamengo hoje não disputa um torneio de alto nível com times de futebol porque os times de futebol são fracos. Não existe hoje um time de futebol no esporte eletrônico que chega perto do Flamengo. O Flamengo é uma grande potência, é uma hegemonia dentro dos times. Então, ele joga campeonatos que não são dos times de futebol. Entende isso? Então, o Flamengo hoje, ele está sozinho disputando com uma grande bolha, na verdade, uma pequena bolha, mas que comanda praticamente todo o mercado de esportes, né? A maior receita vem desses poucos times, e o Flamengo está dentro dessa bolha. Só que toda essa multidão que está aqui, no baixo clero, né, na meiuca ali, nunca consegue chegar. Só para vocês terem noção, para você entrar hoje num campeonato de League of Legends, que é um jogo, estou falando um jogo e um campeonato, que é o CBLOL, que é um campeonato a nível Brasil, 5 milhões de reais. Para você pegar o teu timinho, botar lá teus moleques para jogar um campeonato, 5 milhões de reais, só para entrar no torneio. E detalhe, você tem que receber um invite, um convite. Sem o convite, você não entra. Então, o que acontece? Olha que loucura isso aí que eu estou falando. Olha, vê se vai fazer sentido para você ou não. Quando você pega essa bolha gigante, essa bolha, as pessoas que estão aqui, elas não querem que esses times que estejam na meiuca ali cheguem lá. Aí a gente entra com o quê? A solução. Lembra que eu falei da solução? Qual que é a solução para isso? A iNations vai ter a sua própria liga. A iNations vai ter a sua liga com os principais clubes da Série A do futebol, compondo uma liga como se fosse um campeonato brasileiro, porém nos moldes da NBA, que é no sistema de draft. Quem conhece a NBA sabe do que eu estou falando, é o campeonato mais justo de esporte do mundo, junto com a NFL, que também trabalha no mesmo segmento, que é o draft. Então, esse sistema de draft, como que funciona? Os times, os jogadores, eles participam, eles são todos da liga, então os jogadores eles vão ser todos da iNations, e os times no início da temporada, eles fazem o pique dos jogadores. O que é o pique? É a escolha do time, igual quando a gente jogava pelada no colégio, que tinham 2 capitães lá, eles escolhendo, eu quero esse. Você vai montando ali o seu time com os melhores jogadores. É a mesma coisa que acontece na NBA, por isso que os jogadores cada hora estão jogando num time. Só que esse first pick, né? Só que a chance de você pegar os jogadores primeiro, às vezes as pessoas negociam, compram, negociação, tem vários negócios acontecendo dentro desse ecossistema. Então, a ideia, a solução nossa é qual? Juntar esses times de futebol para jogarem esportes e criarmos o Brasileirão. Uma coisa é você tá lá vendo lá Flamengo e Laude, né? Que é um time que vale 200 milhões de dólares, que inclusive o Vinícius Júnior é sócio. A Laude é um timaço. Esses dias o Flamengo deu uma taca na Laude, só para constar, aí a Laude já está virando freguês já do Flamengo. Então, o que acontece? Quando você vê hoje uma Laude da vida, que é um timaço, uma mega estrutura, não tem graça Flamengo e Laude para o torcedor do Flamengo. Agora,
Se o filho chega para o pai dele, que é flamenguista, pensa aí no teu time de coração. Se teu filho, tua filha, chega para você e fala assim, pai, tá rolando um jogo aí Flamengo e Vasco. Ele vai falar, não, pô, Flamengo e Vasco, que aonde isso? Não, no joguinho que eu jogo. Pô, aquele joguinho que você ficou o dia inteiro jogando, vai rolar Flamengo e Vasco lá em São Paulo, na Arena, vai ser uma rodada do Brasileirão, de esporte eletrônico. Imagina a quantidade de torcedores que a gente vai conseguir trazer com esse Brasileirão. Imagina a quantidade de fanbase dos times de futebol que vão migrar para ver esse movimento todo acontecendo. Imagina o tanto de paixão, tanto de negócio que não vai movimentar. Essa é a solução da iNation, sermos um ecossistema onde teremos liga, teremos campeonatos, teremos eventos online, teremos venda de material, eventos na arena, eventos temáticos. Então, muita coisa vai acontecer dentro desse ecossistema. E aí, né, para gerir um negócio desse, obviamente, você precisa de gente que tem know-how nisso. Né? Eu não vou trazer um técnico de time de futebol, não vou trazer o Abel Ferreira do Palmeiras para gerir os times que a gente tem hoje dentro da nossa operação. Né? Não tem como eu fazer isso. Como é que eu vou trazer o Abel Ferreira com toda a sua expertise e vou mandar ele tocar um time de esportes? Por isso que hoje, quem vai tocar essa parte operacional dos times é esse cara que está na sala aqui agora conosco, chama Marcos Armani. Ele é o cara que foi o fundador e o CEO de um dos maiores times de esportes da América Latina, que chama Los Grandes. Ele foi fundador e ali ele descobriu vários talentos hoje que ganham mais dinheiro que, por exemplo, um Gabigol da vida, que ganha mais dinheiro que um Luiz Soares, que está jogando no Brasil. Então, ele formou não só geradores de conteúdo, mas jogadores que hoje são multimilionários através desse mercado. Ele foi CEO dessa organização que chama Los Grandes. Então, a Armani vem para quê? Para organizar todo esse ecossistema, para pegar time por time, pegar a expertise que ele teve e trabalhar esses jogadores desde o zero, trabalhar os jogadores, trabalhar as organizações, fazer a interface ali entre os times. Então, o Marcos Armani está jogando esse jogo, além de conhecer do mercado de cripto, além de conhecer do mercado de futebol, por estar, né, nessa tratativa com os times. Nós temos nosso CEO, Thiago Boazzi, que esteve com a gente ontem aqui. Thiago Boazzi, ele é diretor de uma empresa do Grupo Globo, a Link, né, que tem o Gaules como sócio, o maior streamer de Counter-Strike do mundo. Ele é sócio dessa operação Link, onde o Thiago Boazzi ele é sócio, né, ele é diretor comercial, perdão. E essa empresa ela é dentro do grupo que chama DC7, que é o grupo do Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland, Fórmula 1, Parque Vila Lobo, Parque Ibirapuera, enfim. Essa operação comanda tudo isso e o Thiago Boazzi é diretor comercial da Link. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Thiago Boazzi, ele hoje também gere o maior torneio, ele é dono do maior torneio de Counter-Strike da América Latina, ele é organizador do maior torneio de Counter-Strike da América Latina, CBCS. Então, a gente está falando de pessoas que são extremamente capacitadas para rodar esse ecossistema. Nós temos também o Nando Cohen, que é esse cara, meu irmão. Eu só vou te falar uma coisa, ele ganhou 100 festivais de Cannes como publicitário. 100, não é 99 nem 101, 100, aliás, mais de 100 festivais de Cannes como publicitário. Então, ele vai trazer uma expertise, uma bagagem de negócio, de experiência, de vida, e ele é dono da maior arena gamer da América Latina, que agora chama-se iNations Arena. Então, ele cedeu essa arena para a gente fazer nossos campeonatos, para a gente trabalhar, para a gente poder girar nosso negócio. Então, a gente tem uma estrutura física gigante, os parceiros nossos, né, que são os clubes, nem se fala, e as pessoas que estão à frente do negócio. Então, Eduardo Queiroz, que é um cara que conhece tudo de pessoas, Henrique Mariano, Portela, que está aí. Cara, a gente tem, eu diria assim, a gente tem a seleção de 70 dentro da iNations. Não tem para onde correr. Nós temos hoje a seleção de 70 reunida para fazer esse negócio acontecer. Então, para a gente finalizar, como funciona o fluxo hoje do nosso ecossistema? Primeiro, os tokens eles são emitidos, é fácil de entender isso, né? Existe a emissão dos tokens, os tokens eles vão para o maior país do mundo, que a gente gosta de falar, que é para a internet, eles vão estar dentro de uma rede, né? Eles vão estar hospedados, digamos assim, dentro de uma rede, e são distribuídos 25% desses tokens, que no caso são 4 bilhões de tokens, 1 bilhão desses tokens eles vão para a distribuição, que são as pessoas nessa primeira fase comprando e a comunidade vai crescendo. A gente vai criando a comunidade e as pessoas vão adquirindo os seus tokens. Na sequência,
acontece a listagem. Fred, o que é a listagem? É esse token ele ir para uma corretora e começar o seu processo de negociação. Fred, nós iremos para as maiores bolsas de cripto do mundo, com toda certeza. Isso aí pode gravar, pode filmar, pode fazer o que você quiser. É garantido que o token NTX estará nas maiores exchanges do planeta. Ponto. Eu tenho 100% de certeza do que eu estou falando. Já fiz isso, das 30 maiores corretoras do mundo, eu já listei projetos meus em mais de 20. Então, posso te garantir que o pouco que eu falei já com os donos de corretores, os caras já ficaram loucos pelo projeto. Loucos. Falaram, cara, vão listar, vão fazer whitelist, vão fazer a pré-venda. Os caras estão loucos, porque sabem o tamanho do negócio e quanta coisa que isso envolve. Beleza, o token listado, nós vamos começar os eventos e ações da empresa. Então, vamos ter eventos presenciais, eventos esportivos, eventos temáticos, venda de produto, venda de jogador, captação de patrocínio, venda de ingressos, oferta e demanda do token que vai fazer o negócio acontecer. Então, tudo isso vai gerar o quê? Liquidez para o negócio. Tudo isso gera liquidez. O que é liquidez? É uma demanda de tokens, essas operações. Vou te dar um exemplo hoje. A PixBet hoje patrocina o Flamengo. No fevereiro de 2025, ela vai ter que comprar token NTX para fazer essa cota de patrocínio. E assim de todos os times que a gente está lá. Então, o caminho para fazer qualquer ação que envolva o ecossistema e Nations vai ser feita com a moeda NTX. É como se fôssemos um país e a moeda corrente desse país chama-se NTX. Como se fosse um programa de milhas, né? E as nossas milhas, né? Nossas milhas Smiles, nossos múltiplos da TAM, etc., elas ficam girando dentro desse ecossistema. Só que lá vira geladeira, passagem aérea, fogão, não sei o que, eletrodoméstico, babá. Aqui não. Aqui ela vai virar venda de jogador, cota de patrocínio, e aí aquela moeda ela vai sendo transacionada dentro desse ecossistema. E quanto mais o ecossistema cresce, quanto mais tem campeonatos, quanto mais tem patrocínios, quanto mais tem venda de produtos, quanto mais os jogadores crescem dentro do ecossistema, quanto mais isso acontece, mais valor vai tendo no negócio, maior é a ordem de demanda para o token. E a oferta, quem que tem? É as pessoas que vieram nesse cara aqui, ó, no número 2, que é no ITO. Então, só vai fornecer token para a galera quem esteve nessa primeira fase aqui conosco, quem vão ser os geradores de liquidez da moeda. Então, aí você pode ver se a gente tem, né, possibilidade ou não desse negócio crescer como negócio. E a gente nem falou da participação da comunidade, que aí começa a brincadeira. Imagina que aí a gente começa a acionar a comunidade do Flamengo, comunidade do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético, do Real Madrid, do PSG, de todos os times que estiveram dentro do ecossistema. A gente vai criar ações para trazer essa comunidade. Vamos ter ações para trazer a comunidade gamer. Como? Imagina a gente ter um jogo e a gente poder baixar esse jogo ganhando airdrop, né? Quem não conhece muito da nomenclatura, airdrop é quando empresas de cripto elas dão moedas. Imagina a gente fazer como no Bitcoin. Dar tokens para a galera baixar o jogo demo, aquela versão demo do jogo, que é demonstrativa. Aí todo mundo vai lá, ganha 20 tokens NTX para baixar o jogo. A pessoa vai lá, baixa e começa a jogar. Só que agora tem que comprar o jogo pago. Aí como que vai comprar o jogo pago? Com o token da empresa, com a moeda da empresa. Como que vai comprar os skins, os colecionáveis, as coisas dentro do jogo, que é o que gira muita grana? Token NTX, liquidez para o negócio, trouxemos a comunidade gamer para dentro do projeto. Como traz a comunidade cripto? Cara, se você vê o que o X-Infinity fez, Bomb Cripto, Mafagaf, que foi tudo pirâmide, tudo golpe, tudo safadeza, imagina o que a gente consegue fazer com um projeto sério, lançar jogos sérios, lançar grandes operações dentro do nosso negócio. E aí você engaja uma comunidade gigantesca. Aí a gente pega um pedaço da comunidade gamer, a gente pega um pedaço da comunidade de futebol, a gente pega um pedaço da comunidade cripto, e aí o negócio vai embora. Fred, isso tudo é o quê? Possibilidades. Não estou te vendendo nada que vai acontecer, que o token vai explodir. Só que é aquilo, cara, se der certo, vai dar muito certo. Não tem como um projeto desse dar certo e dar meio certo. Ou é lua ou é nada. Ah, Fred, mas é nada? Pode ser que seja nada. Tá? É um risco, tá? Como qualquer outro. É o mesmo risco que você tem hoje de abrir um restaurante, abrir um bar, abrir um consultório, abrir qualquer coisa. Mesmo risco, mesmo risco. Ah, mas risco. Porém, se der certo, vai dar muito certo. Quem apostar aqui e ganhar essa aposta, isso não é uma aposta, a gente fala aposta no sentido de acreditar. Quem acreditar e tiver certo, pode ter certeza que vai ter muita chance de estar muito bem nos próximos anos. Então,
o token movimentando, existe uma potencial valorização, e aqui, quando o token valoriza, o que acontece? Mais dinheiro dentro do ecossistema e o ciclo se repete. Qual ciclo? Investimentos em times, investimentos em estrutura, novos CTs, e aí a coisa vai rodando. Então, essa é a grande sacada, né? Que o sistema, o próprio sistema, ele para em pé por si só. O próprio sistema, próprio ecossistema, ele se retroalimenta. Ele não depende de cripto para viver. Esse é o mais legal de tudo. Que a cripto ela vai potencializar, escalar e descentralizar. Mas o projeto para em pé sem cripto. Tanto é que não teve uma venda, a gente já tem arena, já tem time, se a gente quisesse amanhã começar o Brasileirão sem cripto, sem nada, a gente conseguiria. Só que a gente sabe o que a força de uma comunidade cripto traz para dentro de qualquer negócio. A gente viu o que aconteceu na X-Infinity, na Dogecoin, a gente viu o que aconteceu na Solana agora, a gente viu o que aconteceu na Gala, a gente viu o que aconteceu na Ethereum, a gente viu o que aconteceu na Litecoin, a gente viu o que aconteceu em vários projetos. O que uma comunidade traz de funding, né, de dinheiro para dentro do negócio. Então, por isso a gente tem essa visão de comunidade. Beleza? Então, finalizando minha parte aqui, né? Estamos na reta final, os últimos 10 dias aí, para quem quiser adquirir os tokens, ter 50% de bônus, ou seja, comprou $1.000, recebe $1.500. Fred, beleza, 50% é muito ou pouco? Não sei. Imagina se você tivesse comprado Bitcoin no primeiro ano. 50% desses Bitcoins que você comprou seria muito dinheiro. Se você tivesse comprado $10 mil de Ethereum ou $15 mil de Ethereum há 6, 7 anos atrás, esses 50% a mais é muito dinheiro. 50% de muito é muito. 50% de nada é nada. Então, faça a conta, veja aí, né? É o que eu sempre falo para todo mundo, cara. Eu decidi acreditar. Eu sei o potencial do mercado de cripto e eu sei o potencial que a iNations tem. Então, eu digo assim, não coloque o patrimônio que você vai fazer falta, nunca arrisque, nunca coloque dinheiro que é de conta, de compromisso de colégio, de filho, vende carro para botar, esse é a maior burrice que tem. Não faça isso. Até porque nós temos hoje uma operação comercial, né, que te possibilita ganhar mais moedas. Contata a pessoa que te convidou que ela vai te falar. Hoje você consegue ganhar mais moedas, né, através do programa de afiliados. Né? Nós temos um programa para você ganhar, como qualquer negócio hoje do mundo tem isso. Né? Não é multinível, não é venda direta, não é nada disso. É um programa para você conseguir mais tokens. Mas não fica nessa loucura de, às vezes a pessoa fica naquela ânsia, quer botar. Cara, bota aquilo que você pode perder. Não estou dizendo que, né, para você colocar dinheiro da vida, que isso aí não existe. Não existe. Ah, vou vender uma casa para botar de INTX. Não faça isso. Não faça isso. Isso é uma burrice que uma pessoa pode cometer. Exponha sempre de 5% a 10% do seu patrimônio em cripto. E desses 5% a 10%, um pedaço vai em Bitcoin, um pedaço em Ethereum, um pedaço em NTX, e assim você monta a tua carteira de investimentos em criptomoedas. Então, é o que eu falo, apostar em projetos assim, pô, é igual no poker, né? Você dá o all-in, se der certo, você arrebentou. Se não der certo, você arriscou um pedaço pequeno do seu patrimônio. Então, agora, sem mais delongas, vou chamar para fazer um fechamento aí, bater um papo com vocês aí de 10 minutinhos. Marcos Armani, que é responsável aí, que é o nosso COO, e é o cara que mais entende do mercado de esportes aí dentro da iNations, é o cara que mais entende dentro do mercado de esporte eletrônico, é o cara que mais tem bagagem, porque já viveu, ele tem a vivência. É diferente daquelas pessoas que já tentam fazer o que querem fazer, aquelas pessoas que já fizeram. Então, são pessoas de muito resultado, é uma pessoa de muito resultado dentro desse mercado. Armando está na área? Estou na área, irmão. Obrigado aí pela introdução. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos aí. Obrigado a vocês mais uma vez pelo tempo, né, dispensado a ouvir mais sobre o nosso projeto. Para quem não me conhece, como o Fred falou, eu sou o CEO do projeto, ou seja, a pessoa responsável, né, que está na frente da operação. Óbvio que desde agora, mas a brincadeira vai ficar muito mais séria quando a gente, né, chegar na nossa fase
final aí de captação e ainda exponencializar, né? Porque, como o Fred tinha dito antes, a gente está falando de um projeto no qual a gente não está fazendo uma captação para depois começar a comprar uma arena, ver quem é o time. Não, já tem todo um trabalho sendo feito de fechamento de parcerias com grandes times, com grandes marcas. Já temos os nossos assets físicos aí, para que esse dinheiro, né, esses valores aí aportados pela comunidade na nossa fase de ITO, elas só, de fato, façam com que a gente potencialize o nosso ecossistema e faça ele ainda mais diferente na prática do que, por exemplo, o esportes tradicional. Então, assim, a nível de projeto, a nível de potencial desse projeto, né, acho que o Fred não faltou nada, né? Eu não teria nada para agregar no sentido de informação sobre, né, quem somos e aonde vamos chegar como projeto, mas uma coisa que eu gosto de falar bastante, né, eu falo isso com uma certa frequência e através da repetição que vem a fixação. Eu gosto muito de dizer que eu acredito muito no projeto da iNations pelos fatores tanto internos quanto externos, né, que compõem esse nosso projeto. A gente sabe, né, que empreender não é fácil, e aí existe aí uma glamorização, por exemplo, sobre empreender em tempos difíceis, vender Coca-Cola no deserto e tudo mais. Eu respeito muito isso, eu respeito o empreendedor que vem em tempos difíceis, empreende, faz acontecer e resolve o problema. Mas quando a gente fala do nosso projeto da iNations, eu gosto de pensar que no nosso projeto a gente está olhando para um oceano azul, assim, a gente está olhando para um potencial inexplorado, mas ao mesmo tempo com base em mercados já validados em crescimento. Então, quando eu olho para o iNations, a gente está olhando para um lugar do futebol que ninguém olhou, a gente está olhando para um lugar do esporte eletrônico que ninguém olhou, e a gente está olhando para um lugar da blockchain que ninguém olhou. Sou eu apenas que estou dizendo isso? Não. Dividindo com vocês, temos tido mais algumas conversas para poder aumentar aí o nosso leque, né, de advisors, de trazer mais conselheiros, mais gente com bastante gabarito dentro do projeto. E aí tem um cara, né, de networking que a princípio era meu, agora é nosso, né? Esse cara, ele foi zagueiro na França por 18 anos. Então é um cara que jogou em times médios da França, né? Ele ainda não está fechado, confirmado como advisor do projeto. A gente tem conversado muito nesse sentido. Mas esse lance dele, esse lance que eu estou dando para vocês, que a gente está olhando para um lado do futebol que ninguém está olhando, a gente está olhando para um lado do esportes que ninguém está olhando, e para um lado da blockchain que ninguém está olhando. Quem disse foi esse cara que tem aí, jogou 18 anos, né, como zagueiro na França, e hoje ele é dono de uma das maiores desenvolvedoras independentes de jogos hoje do Brasil. Ele fabrica jogos blockchain e jogos também, né, de celular, jogos para celular normais. Esse cara hoje, todos os assets de games hoje do Manchester City é dele, todos os assets do Arsenal é dele. Enfim, é um cara gigantesco, assim, monstruoso. Quando ele olhou para o nosso projeto, ele falou, olha, vocês realmente estão explorando um lugar que do futebol, que tem potencial, que o futebol quer, né? Então, por que o futebol está entrando no eSports, né? Para que ele cresça, se modernize, se mantenha antenado junto com a torcida. Mas o futebol tradicional não sabe fazer isso. É por isso que eles delegam, por exemplo, o Flamengo delegou a operação para o Rafa, né, que muito futuramente aí vai ser um cara muito mais envolvido no nosso projeto da iNations. Então, é um cara que já entende de games, de esporte eletrônico, que hoje comanda a operação do Flamengo, e assim com os outros times de futebol que precisam licenciar suas marcas para o esporte eletrônico, porque eles não entendem. Então, o iNations pega esse lado para o qual o futebol quer ir, pega esse mesmo lado, por exemplo, para qual o esportes quer, porque o esportes tradicional tem ainda um certo problema de romper, de se tornar tão conhecido no mundo quanto o futebol. Então, através do futebol, a gente está fazendo com que o esporte seja ainda mais conhecido e, obviamente, pegando tudo isso e colocando aí em um mercado que
nem precisa descrever para os senhores o potencial da tokenização. Então, a gente está falando de futuro do entretenimento, esporte eletrônico, e a gente está falando do futuro do dinheiro, que é blockchain, com mais um mercado que é o futebol, que dispensa contextualização. Então, assim, é um projeto gigantesco, então é por isso que esse tipo de coisa eu sempre gosto de acrescentar para quem está pela primeira vez na apresentação, ou de relembrar, né, para que possa ficar bem fixado, porque são coisas assim que fazem, de fato, o nosso projeto seja um projeto com um potencial imenso, e não só baseado na glamorização, por exemplo, de empreender em cima de coisas difíceis. Não, a gente está surfando tendência. A gente está indo para onde está indo o futuro do entretenimento. A gente está indo para onde está indo o futuro do mercado. Então, é por isso que a gente tem muita certeza, né? Além das pessoas extremamente capacitadas, além dos advisors extremamente capacitados, além dos times que já estão e que já irão fechar com a gente. Então, a gente pega todos esses componentes internos e pega aí mercados no mais absoluto crescimento. É por isso que quando o Fred consegue, bate na tecla de que vai ser listado em corretora top 30, de que é um projeto que vai, de fato, crescer e chamar a atenção e se tornar algo global, é muito com base nessas coisas que eu disse aos senhores aí, que acredito que esse projeto ele vai crescer de fato. E óbvio, né, por último, quando a gente fala de mercado de esporte eletrônico, a gente não está falando só de competitivo ali do joguinho em si, né? Esporte eletrônico tem vários mercados que orbitam em torno dele. Então, criação de conteúdo, advertising, né? A publicidade em geral orbita em torno do esportes, a criação de conteúdo, agenciamento de artistas e influenciadores, o rompimento desse mercado de esportes para música, para mercado de influência tradicional, para atores, por exemplo, globais representando marcas de games. E é muito importante isso que eu estou dizendo para os senhores, porque volta e meia alguém pergunta, tá, legal, mas como é que vocês veem o ecossistema da eNations sendo um negócio sustentável de fato, né? É sustentável porque você consegue abrir várias vertentes de monetização dentro do projeto, tanto para os times quanto para o eNations enquanto ecossistema, enquanto empresa, né? Então, é muito vasto, é muito amplo. No fim do dia, não é só sobre joguinho, não é só sobre esporte eletrônico, tem muito mais coisas envolvidas, e é com isso em mente que eu acho que os senhores aí têm ainda mais elementos para poder acreditar ou passar para as pessoas da comunidade que vocês têm nos ajudado a construir, sobre por que esse projeto vai chegar aí num patamar que a gente, nesse momento, não consegue nem mensurar, né? Eu aposto que a gente está falando de um projeto top 50 aí em market cap a nível mundial, mas isso aí o tempo é que vai dizer. Então é isso. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta específica para mim, ou específica sobre o projeto, eu estou à disposição. Do contrário, Mariano está coordenando aqui, né? A gente pode caminhar aí para o nosso fechamento. Bom, acho que é isso, né?